Janeiro de 1536. Em um castelo frio e silencioso da Inglaterra, uma rainha esquecida está morrendo sozinha. Seu nome era Catarina de Aragão. O homem que prometeu amá-la destruiu sua vida, tomou sua coroa e a trocou por outra mulher. Mas antes de morrer, Catarina escreveu uma carta. Uma carta tão chocante, tão dolorosa, que ficou escondida por quase 400 anos. Hoje você vai descobrir a história real por trás da rainha que perdeu tudo, menos a dignidade. E talvez, no final deste vídeo, você enxergue a história de Catarina de uma forma completamente diferente. 16 de dezembro de 1485. Espanha. O país está em festa. Os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, acabaram de expulsar os mouros. Uma nova era começa. Colombo descobriu a América há 3 anos. A Espanha é a maior potência da Europa. Naquela noite nasce uma menina, pequena, ruiva, olhos claros, chamam-na de Catarina. Sua mãe, a rainha Isabel, segura-a nos braços e faz uma profecia. Esta menina será rainha de um grande reino. Ninguém sabe, mas a profecia se cumprirá e também destruirá a vida dela. Catarina é a filha mais nova. Seus irmãos, João, herdeiro do trono, Joana, que será rainha de Castela e enlouquecerá, Maria e Isabel. A família real espanhola é unida, poderosa e devota. Catarina aprende desde o berço que não nasceu para si mesma. Nasceu para servir a um reino, a uma aliança, a um casamento. Aos 3 anos de idade, seus pais assinam o Tratado de Medina del Campo com a Inglaterra. O acordo: Catarina se casará com Arthur, príncipe de Gales, herdeiro do trono inglês. Ela tem 3 anos, ele tem 2. Nunca se viram. Sua mãe, Isabel, é uma mulher de ferro. Ela unificou a Espanha, financiou Colombo, expulsou mouros e judeus. Ela exige o mesmo rigor da filha. O pai, Fernando, é um estrategista. Para ele, filhos são peças no tabuleiro da política europeia. Catarina é uma peça valiosa, mas ela ainda não sabe disso. Catarina nasceu prematura. Os médicos disseram que ela não passaria da primeira semana. Ela sobreviveu. Mas na noite de seu nascimento, um cometa passou sobre a Espanha. As parteiras interpretaram como um mau presságio. A rainha Isabel mandou calar a todos. O que os pais de Catarina não sabem é que algo está errado na Inglaterra. Algo que tornará aquela aliança muito mais perigosa. A menina que nasceu para ser rainha começará a ser moldada para o trono antes mesmo de aprender a ler. Sua mãe escreveu um manual para filhas. O que está naquele manual vai definir e limitar toda a vida de Catarina. E o preço dessa preparação será mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Catarina cresce em um palácio espanhol cheio de regras. Sua mãe, a rainha Isabel, exige disciplina militar. Catarina acorda antes do sol. Primeiro, oração, depois aulas, latim, filosofia, teologia, direito canônico, história, geografia, música, dança, bordado. Aos 6 anos, ela já traduz textos do latim para o espanhol. Aos 8, discute teologia com bispos. Aos 12, fala 4 línguas: espanhol, latim, francês e inglês. Seu tutor, o erudito Alessandro Geraldini, diz: ela é a mais brilhante de todas as crianças reais da Europa. A rainha Isabel fez questão que Catarina estudasse o mesmo currículo que um príncipe herdeiro. Mas há uma matéria que Catarina nunca aprendeu: estratégia política para mulheres. Nenhuma princesa europeia aprendia isso. A consequência viria décadas depois. Catarina nunca viu Arthur, seu prometido, mas ela decora o rosto dele em pinturas. Pratica inglês sozinha no quarto. Escreve cartas que nunca são enviadas. O que ela não sabe: Arthur também está sendo preparado para ela, mas de maneira muito diferente. Enquanto Catarina aprende a ser rainha, Arthur aprende a ser rei, e seu corpo já mostra sinais de que não aguentará a coroa. Ela acorda às 5 da manhã, missa, café da manhã com os pais, onde ela é examinada sobre os estudos.
Aulas até o meio-dia. Almoço em silêncio. É proibido falar enquanto come. À tarde, línguas e música. À noite, oração e cama. Não há brincadeiras. Não há amigas próximas. Não há infância. A rainha Isabel diz frequentemente à filha: uma rainha não chora, uma rainha não fraqueja, uma rainha não pede perdão. Catarina grava isso na memória. O que sua mãe não lhe disse é que um dia ela precisará dizer não ao próprio marido. E Catarina não saberá como fazer isso. Aos 15 anos a ordem chega. Prepare-se, você vai para a Inglaterra. Catarina arruma suas malas, despede-se da família, nunca mais verá a Espanha. O que a espera do outro lado do mar, seus pais não lhe contaram. Catarina tem 15 anos. A frota espanhola parte da Corunha. Destino, Inglaterra. O mar está bravo. As ondas batem no casco como punhos. As velas se rasgam. Os marinheiros rezam, alguns choram. A viagem, que deveria durar dias, se arrasta por semanas. Catarina não chora, ela reza. Segura uma carta da mãe debaixo do travesseiro. A carta diz: seja forte, minha filha. Você é princesa da Espanha e será rainha da Inglaterra. A frota de Catarina era composta por 13 navios. Um deles afundou na tempestade. 30 marinheiros morreram. O navio de Catarina quase virou 3 vezes. As damas de companhia dela vomitavam sem parar. Catarina permaneceu em pé na proa, segurando um crucifixo. Os marinheiros chamaram isso de milagre. Quando finalmente avistam a costa inglesa, o rei Henrique VII manda um mensageiro. Esperem, o mar está perigoso. Catarina espera. 1 dia, 2, 1 semana. O mensageiro volta. Ainda não. O que Catarina não sabe, o rei inglês não está apenas preocupado com o tempo. Ele está testando a paciência dela e também escondendo algo. Ela finalmente desembarca em Plymouth. É novembro. O vento gela os ossos. A cidade é pequena, suja, estranha. Nada como os palácios da Espanha. Os nobres ingleses a recebem com ar frio. Não há festa, não há música, apenas um olhar de avaliação. Catarina sorri, agradece, abençoa. Ela foi treinada para isso. Naquela noite, em seu quarto úmido e frio, Catarina escreve no diário: este país é diferente de tudo o que imaginei, mas eu me adaptarei. Ela guarda o diário debaixo do travesseiro. Não sabe que anos depois, aquele diário será usado contra ela. Catarina finalmente conhece Arthur. Ele é magro, pálido, frágil, parece doente. Algo nela se aperta, mas ela não demonstra. Casam-se, e o que acontece na noite de núpcias, os historiadores debatem até hoje. 14 de novembro de 1501, Catedral de São Paulo, Londres. Catarina se casa com Arthur, príncipe de Gales. Ele tem 15 anos, ela 15. Ele é magro, pálido, frágil. Tossia. As olheiras são profundas. Catarina sente um aperto no peito, mas não demonstra. A cerimônia é grandiosa. Ela usa um vestido branco, cabelos soltos, a cidade inteira festeja. Na noite de núpcias, Arthur diz aos criados: estou com sede, tragam-me um copo de vinho. Depois, levei esta noite no meio da Espanha. Alguns historiadores acreditam que a frase prova que o casamento foi consumado. Outros dizem que ele estava apenas se gabando. Catarina jurou, até o fim da vida, que morreu virgem. Os preparativos para o casamento duraram 2 meses. Catarina encomendou 24 vestidos novos. Todos foram confiscados depois que Arthur morreu. Ela nunca mais viu nenhum deles. 5 meses depois, Arthur adoece. Febre alta, suor noturno, tosse incessante. Os médicos o sangraram, deram poções, rezaram. Na primavera de 1502, Arthur morre. Catarina tem 15 anos, viúva, sozinha, em um país estrangeiro. O rei Henrique VII enfrenta um problema: o dote de Catarina. A Espanha pagou metade, 100.000 coroas. Arthur morreu. O casamento foi consumado? Se foi, o dote fica com a Inglaterra. Se não foi, o rei precisa devolver.
Henrique VII não quer devolver o dinheiro. Ele toma uma decisão. Catarina ficará como refém até a Espanha pagar o resto. Catarina escreve ao pai: Pai, estou sendo tratada como prisioneira. O rei da Espanha não responde. Catarina é enviada para castelos isolados. Durham House, Castelo de Bewdley, lugares frios, úmidos, distantes da corte. Seus criados são reduzidos de 80 para 5. Seu dinheiro, cortado. Suas joias, confiscadas. Ela passa fome. Não porque não houvesse comida, mas porque o rei não lhe dá verba para viver com dignidade. Ela escreve cartas ao pai, centenas de cartas. Pai, estou morrendo de frio. Pai, não tenho dinheiro para comprar um vestido novo. Pai, me tire daqui. O pai não responde. 7 anos. Catarina passa 7 anos nessa situação. 7 anos de frio, de fome, de humilhação. O que ela não sabe? Seu pai já a abandonou. Ele fez as contas. Manter Catarina na Inglaterra como refém é mais barato do que pagar o dote. Ela nunca mais verá o pai, nem a mãe, nem a Espanha. Aos 23 anos, depois de 7 anos de cativeiro, tudo muda. O velho rei morre. Seu filho, Henrique VIII, assume o trono. Jovem, bonito, ambicioso. E ele quer Catarina. O problema? Catarina é viúva do irmão dele. E a Bíblia proíbe esse tipo de casamento. Henrique VIII tem 17 anos. É alto, loiro, forte, adora justas, caçadas e danças. Os poetas o chamam de o diamante da Inglaterra. Ele quer Catarina. Ela tem 23 anos, 7 anos mais velha, viúva do irmão dele. 7 anos vivendo na pobreza, como refém. Henrique VIII escreveu uma carta ao pai ainda vivo, pedindo permissão para casar com Catarina. A carta diz: ela é a mulher mais virtuosa que já conheci. Não consigo imaginar outra ao meu lado. O pai respondeu: você é jovem, espere. 3 meses depois, o pai morreu. Henrique não esperou mais um dia. Há um problema, um grande problema. A Bíblia diz: não te casarás com a mulher do teu irmão. Levítico, capítulo 20. É uma proibição clara. Catarina jura que o casamento com Arthur nunca foi consumado, que ela morreu virgem. Se é verdade, a proibição não se aplica. O Papa Júlio II precisa decidir. Ele emite uma dispensa especial, uma permissão para o casamento. Mas a dispensa tem um detalhe curioso. O Papa escreve que a permissão é válida, mesmo que o casamento anterior tenha sido consumado. Por que o Papa acrescentou essa frase? Catarina jurou que não houve consumação. Por que o Papa não acreditou nela? O documento original está no Vaticano. Ninguém sabe a resposta. 11 de junho de 1509. Igreja Observante de Greenwich. Catarina e Henrique se casam. Ela usa um vestido de prata e branco. Ele usa veludo carmesim. A festa dura 4 dias. Os primeiros anos são felizes. Henrique a chama de minha verdadeira esposa. Ela o chama de meu senhor, rei e marido. Catarina acredita que seu sofrimento valeu a pena. Ela é rainha, é amada, tem um lar. Ela não sabe que o mesmo Papa que aprovou seu casamento, Júlio II, morrerá em 1513. Será substituído por Leão X e depois por Clemente VII. E cada novo Papa tornará o casamento de Catarina mais frágil. Catarina engravida rápido. Uma menina nasce morta. Depois um menino morre com 52 dias. Depois outro menino nasce morto. Henrique começa a ficar impaciente e a Inglaterra vai à guerra. O que Catarina fará sozinha no comando do reino vai surpreender a todos. Enquanto Catarina enfrenta gestações fracassadas, a Inglaterra vai à guerra. Henrique VIII invade a França. Quer glória. Quer ser lembrado como um grande conquistador. Deixa Catarina como regente. Os inimigos veem uma oportunidade. O rei da Escócia, Jaime IV, invade o norte da Inglaterra com um exército de 30 mil homens. O momento é perfeito. O rei inglês está fora. A rainha está sozinha. Catarina tem 28 anos.
Nunca comandou um exército, nunca deu uma ordem de guerra. Os conselheiros a subestimam, os generais duvidam. Ela toma uma decisão que ninguém esperava. Catarina estava grávida no momento da invasão. Os médicos ordenaram repouso. Ela ignorou. Montou a cavalo, viajou 200 quilômetros até o norte e assumiu o comando pessoalmente. O bebê, um menino, nasceu morto 3 semanas depois. Os médicos culparam a viagem. Catarina nunca comentou. Ela assume o comando, prepara os exércitos, dá ordens, escreve cartas aos comandantes. Defendam a Inglaterra com suas vidas. Na Batalha de Flodden, os ingleses vencem. O rei da Escócia é morto. Seu corpo é encontrado sem a cabeça. Uma bala de canhão acertou seu pescoço. Catarina escreve a Henrique na França. Suas roupas estão a caminho como lembrança. Ela manda o casaco ensanguentado do rei escocês morto. Henrique adora. Exibe o casaco na corte francesa. Diz: "Minha esposa é uma guerreira." O casaco ainda existe. Está em um museu em Edimburgo. Os turistas podem ver as manchas de sangue seco de 1513. Mas quando Henrique volta para casa, algo mudou. Ele já não olha Catarina como antes. O brilho nos olhos desapareceu. Seus olhos estão em outro lugar, em outra mulher. Catarina teve 6 gestações. Apenas uma criança sobreviveu. Uma menina chamada Maria. Henrique quer um filho homem. E há uma mulher na corte que promete dar a ele o que Catarina não conseguiu. Catarina engravida pela 5ª vez. Ela não dorme. Reza o dia inteiro. Acende velas para todos os santos. Faz promessas. Se este filho viver, eu construirei um mosteiro. Catarina fez uma peregrinação a pé até o santuário de Nossa Senhora de Walsingham. 150 quilômetros. Foi no inverno, com os pés sangrando. Ela acreditava que o sacrifício físico convenceria Deus a lhe dar um filho homem. O bebê nasceu morto, 18 de fevereiro de 1516. Nasce Maria, uma menina, saudável. Grita assim que sai da barriga. Catarina chora. De alegria, de decepção, talvez as duas coisas. Henrique sorri. Segura a filha no colo. Ela será rainha um dia. Mas Catarina sabe, ele não quer uma rainha, quer um rei. Henrique ainda acredita que terá um filho homem. Catarina tem 32 anos. Ainda pode engravidar. Os médicos dizem que sim. O que os médicos não dizem a Henrique é que o corpo de Catarina está se desgastando. Cada gravidez a enfraquece mais. E há outro problema. Um problema que ninguém na corte comenta em voz alta. 6ª gravidez. Catarina tem 32 anos. Velha para os padrões da época. O parto é difícil. A criança, outra menina, nasce morta. Os médicos se reúnem. Decidem. Não tente mais. A rainha pode morrer. Os médicos recomendaram que Henrique se abstivesse de relações com a esposa. Ele ignorou. Continuou dormindo com Catarina por mais 2 anos. Sem resultado. A rainha nunca mais engravidou. Catarina nunca mais engravida. Henrique começa a se afastar. Janta sozinho. Dorme em outros quartos. Olha para Catarina como se ela fosse uma estranha. Maria tem 9 anos. É inteligente, culta, teimosa. Fala latim, francês e espanhol. Seu tutor diz que ela aprende mais rápido que qualquer criança real que ele já ensinou. Catarina aposta todas as fichas na filha. Ela treina Maria para ser rainha. Ensina tudo o que sua mãe lhe ensinou. O que Catarina não sabe. Maria nunca será aceita como herdeira enquanto Henrique puder tentar ter um filho homem com outra mulher. E outra mulher já está na corte. Jovem, elegante, educada na França, olhos escuros, chamam-na de Ana Bolena. Ana Bolena não era bela como as outras damas. Os cronistas da época diziam que ela tinha pescoço comprido, boca grande e olhos negros. Uma descrição nada lisonjeira. Mas havia algo nela. Algo que os homens não conseguiam resistir. Ana passou a infância na corte da França. Aprendeu a dançar, a flertar, a conversar sobre poesia e teologia.
Voltou para a Inglaterra aos 20 anos com um trunfo que nenhuma dama inglesa tinha: o charme francês. Os homens a desejavam, as mulheres a odiavam. Ana gostava disso. Henrique VIII ficou obcecado. Escrevia cartas, mandava joias, convidava-a para dançar. Ana recusava. Não queria ser amante, queria ser rainha. Henrique nunca tinha ouvido um não de uma mulher. Isso o deixou louco. Ana usou uma arma que Catarina nunca aprendeu a usar: a negociação. Ela sabia que Henrique era impaciente. Quanto mais ela recusava, mais ele a queria. O que Ana não contava é que Henrique era perigoso. Homens que não aceitam não podem destruir tudo ao redor, incluindo a própria mulher que desejam. Ele começou a questionar o casamento com Catarina. Afinal, ela era viúva do irmão. A Bíblia dizia: não te casarás com a mulher do teu irmão. O Papa tinha dado permissão. Sim, mas e se o Papa estava errado? Henrique encontrou um versículo na Bíblia que dizia que quem casasse com a viúva do irmão ficaria sem filhos. Catarina teve 6 gestações. Apenas uma criança sobreviveu, uma menina. Henrique olhou para o versículo, depois para Catarina, depois para Ana. A conclusão foi imediata. Deus estava punindo seu casamento. Catarina nunca foi sua verdadeira esposa. O casamento era uma abominação. Ele só precisava de alguém que concordasse com isso. Henrique rompeu com a Igreja Católica, criou sua própria igreja, declarou seu casamento com Catarina inválido. Catarina foi convocada à corte para ouvir a sentença. O que ela disse naquele salão, de joelhos diante do rei, diante de Ana Bolena, ninguém jamais esqueceu. Catarina é convocada à corte. Henrique a espera no grande salão. Ana Bolena está ao seu lado. As damas cochicham. Os nobres desviam o olhar. Catarina entra sozinha, sem damas de companhia, sem joias. Apenas um vestido preto simples. Catarina escolheu o vestido preto de propósito. Preto era a cor do luto, mas também a cor da resistência. As viúvas usavam preto. Catarina estava dizendo: sou viúva do seu irmão. Você nunca foi meu marido de verdade. Henrique entendeu a mensagem. Ficou furioso. O rei fala. Sua voz ecoa no salão vazio. Nosso casamento é inválido. Você nunca foi minha rainha. Você foi esposa do meu irmão. A Bíblia proíbe este casamento. O Papa errou ao permitir. Silêncio. Todos os olhos se voltam para Catarina. Ela não chora, não grita, não implora. Ela se ajoelha diante do rei. O que ela vai dizer? Os nobres se preparam para um pedido de clemência. Ana Bolena sorri. Catarina ergue a cabeça. Ela diz com a voz firme: Senhor, eu sou sua verdadeira esposa. Casei-me virgem. Deus é minha testemunha. Nunca aceitarei outro julgamento que não o de Deus. Ela se levanta, faz uma reverência e sai do salão. Nunca mais vê Henrique VIII. O salão fica em silêncio por vários segundos. Henrique está vermelho. Ana Bolena perdeu o sorriso. Os nobres não sabem onde olhar. Catarina não implorou, não negociou, apenas disse a verdade e foi embora. Henrique a rebaixa de rainha a princesa viúva. Mas Catarina nunca aceita o título. Assina suas cartas como Catarina, rainha da Inglaterra. Ela é enviada para castelos distantes. Separada da filha Maria, proibida de vê-la, escreve cartas implorando: deixem-me ver minha filha, só uma vez. As cartas nunca são respondidas. Ana Bolena se torna rainha. Usa as joias de Catarina, dorme em seus quartos, senta-se em seu trono. Catarina ouve as notícias pelos criados. Não comenta, apenas reza. O que ela não sabe, seu corpo já está falhando. E os médicos que Henrique enviara a ela podem não ter boas intenções. Catarina passou seus últimos anos no castelo de Kimbolton, frio, úmido, isolado. Os médicos disseram que ela poderia ter sido envenenada. Ela respondeu: não me importa. Se Deus quiser me levar, que me leve. Catarina passa seus últimos anos ali, frio, úmido,
isolado. As paredes de pedra guardam o frio. O vento entra pelas frestas das janelas. Não há tapetes. Não há lareira acesa durante a noite. Os criados são poucos. A comida é escassa. O cronista Eustace Chapuis, embaixador do sobrinho de Catarina, visitou-a em Kimbolton e descreveu: a rainha está em um quarto tão pequeno que mal cabe uma cama. Suas roupas estão puídas. Ela come pão seco e água. Chapuis tentou enviar comida e roupas. Henrique interceptou tudo. Ela ainda escreve: ao imperador Carlos V, seu sobrinho, ao Papa, a qualquer um que possa ajudá-la. Estou sendo tratada pior que uma criminosa. Não tenho roupas decentes, não tenho dinheiro para remédios. Ninguém responde. No Natal de 1535, Catarina já mal se levanta. As pernas incharam, o estômago dói. Ela vomita o que come. Os médicos de Henrique chegam, examinam Catarina, sussurram entre si. Depois dizem: pode ser veneno. Ela responde: não me importa. Se Deus quiser me levar, que me leve. A suspeita de veneno nunca foi provada. Mas há um fato. O médico-chefe de Henrique na época, William Butts, era o mesmo médico que tratava Ana Bolena. Ele nunca apresentou um relatório oficial sobre a morte de Catarina. Os documentos desapareceram. 7 de janeiro de 1536. Catarina acorda mais fraca que nunca. Ela pede pena, tinta e papel. Suas mãos tremem. Os dedos mal seguram a pena. Mas ela escreve: a carta é para Henrique, o homem que a destruiu. Meu muito amado senhor, rei e marido. Ainda o chama de marido. Ela pede que ele cuide de Maria, que pague suas damas, que pague seus servos. Nada para ela. Quanto a mim, eu lhe perdoo tudo, e rezo a Deus para que ele também lhe perdoe. E no final a frase que nunca foi esquecida: por fim, faço este voto, que meus olhos desejam você acima de todas as coisas. No dia seguinte, 8 de janeiro de 1536, Catarina de Aragão morre, aos 50 anos. O rei não foi ao funeral. Ele vestiu amarelo, a cor da celebração. Ele e Ana Bolena festejaram. Mas há algo que os cronistas não registraram na época. Algo que só foi descoberto séculos depois. A carta que Catarina escreveu, Henrique guardou, leu muitas vezes, chorou sobre ela. Ninguém sabe quantas vezes. Catarina é enterrada na Catedral de Peterborough, sem pompa, sem realeza, sem a coroa que lhe foi roubada. Seu túmulo diz apenas: Catarina, rainha da Inglaterra. Ela mesma escolheu as palavras. Antes de morrer, ditou aos criados: escrevam que fui rainha, porque eu nunca deixei de ser. O túmulo original foi destruído durante a Reforma Inglesa, décadas depois. O túmulo atual foi reconstruído no século XIX, por ordem de uma rainha inglesa, Catarina, descendente distante de Catarina de Aragão, uma rainha chamada Victoria. Henrique VIII vive mais 11 anos, casa-se mais 4 vezes. Ana Bolena é decapitada em 1536, menos de 5 meses após a morte de Catarina. Outras 2 esposas são destruídas. Uma sobrevive. Em seu leito de morte, já velho, doente, pesando mais de 150 quilos, ele chora. Fala de Catarina. Ela foi a melhor esposa que tive. Henrique VIII teve 6 esposas. Qual delas ele pediu para ser enterrada ao seu lado? Nenhuma. Ele está sozinho em Windsor, em um túmulo simples. O túmulo de Catarina diz rainha. O dele diz apenas rei. Maria, filha de Catarina, torna-se a primeira rainha legítima da Inglaterra em 1553. Ela jura vingança contra quem humilhou sua mãe. Queima hereges. Devolve a Inglaterra ao catolicismo. Tudo em nome de Catarina. A carta que Catarina escreveu no leito de morte fica escondida nos arquivos reais por 400 anos. É encontrada em 1970 por um historiador que procurava outra coisa. Mine eyes desire you above all things. Meus olhos desejam você acima de todas as coisas.
Catarina de Aragão morreu sozinha, abandonada em um castelo gelado, mas nunca aceitou ser rebaixada. Até o fim, assinou suas cartas como rainha. E Henrique VIII, que a destruiu, morreu chamando-a de a melhor esposa que tive. A carta dela enterrou ele vivo.